Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa e hoje vamos falar sobre o gênero textual que vocês tanto conhecem, que vocês tanto gostam, que é o gênero textual tira ou tirinha, assim como vocês queiram chamá-lo. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a tirinha é um gênero textual que é derivado das histórias em quadrinhos, ou seja, das HQs, tá? E o que são tirinhas, né? O que são tiras? Tira ou tirinha trata-se de uma curta sequência narrativa de quadrinhos que, em geral, faz uma crítica aos valores sociais. Vocês podem lembrar aí da Mafalda, né? Aquela pessoinha, aquela menininha argentina do Quino, que infelizmente nos deixou mês passado. Ou seja, ela fazia, né, a Mafalda ela faz críticas sociais ferrenhas, né, duras críticas sociais. Tem uma publicação bastante irregular, ou seja, tirinha você pode encontrar regularmente, todos os dias você encontra tirinhas novas. Né, existem Instagrams, né, perfis em redes sociais como Instagrams, Facebooks, que são postados tirinhas, né, todo dia, cotidianamente e rotineiramente. São como histórias em quadrinhos, as HQs, porém bem mais curtas. Elas são divulgadas em jornais, revistas e em sites da internet, assim como eu disse para vocês, em algumas redes sociais também, né? Seja Instagram, WhatsApp, né? Elas também são divulgadas e no próprio Facebook. Então eu tenho aí um exemplo de tirinha para vocês. Sabe que pagode é música gospel, né? Como assim? Pagode, pagode, né? Ou seja, para Deus. É uma piadinha que causa um certo humor. Que a tirinha, além de fazer, né, de fazer uma crítica aos valores, ela pode provocar riso também, né? Pode provocar um pouquinho de, de graça, até porque a tirinha, ela serve também para nos entreter. É um gênero de entretenimento. Quais são os elementos, né, que eu posso que formam a tirinha? Quais são os recursos? Lembrando que a tirinha é um gênero híbrido, né, formado por linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal, o que é dito, né, as palavras que são ditas, e a linguagem não verbal, as imagens. Então, quais são esses elementos que compõem o gênero tirinha? Primeiro, são os balões e seus diversos formatos, que vamos ver isso já já, tá? O que são balões? O que são balões? Balões é uma convenção gráfica onde é inserida a fala ou pensamento de um personagem. Esses são os balões que são utilizados nas tirinhas, tá? Esse balão, ele tem uma pontinha, né? Lembra lá? Ele tem uma pontinha que a gente chama de rabicho, ou seja, é o que vai em direção ao personagem, né? Que vai indicar ao leitor quem está falando naquele momento. Quando esse rabicho, né? Como a gente pode chamar de rabicho, quando ele é direcionado para diversos personagens, né? Ele mostra que a fala está sendo unívoca ali, né? Está sendo de todo mundo. Sim, também pode ser dirigido a um pensamento, né? A um pensamento de um personagem, ok? E existem diversos tipos de balões, de fala, de espanto, vocês vão ver isso já já, que eu vou mostrar para vocês. O uso de sinais gráficos convencionados como onomatopeias para a tradução dos sons, ou seja, de pequenas estrelas sobre a cabeça de um personagem, indicando a dor, a tontura, ou o próprio formato do balão pode indicar o volume ou o tom da fala, e até mesmo informar que se trata de um pensamento, tá? Então eu tenho lá as onomatopeias, que são os sons, a representação dos sons das coisas. Sei lá, um murro, pau, né? Como é que eu posso dizer? Um galo cantando cocoricó, né? Então é a representação. As onomatopeias também são bem presentes nas tirinhas. A calha. O que são calhas? Calhas são os espacinhos entre um quadrinho e outro.
elas servem para separar um quadrinho do outro e estabelecer um sentido de evolução, ou seja, que a narrativa está sendo desenvolvida naquele momento. O uso de cartelas ou recordatórios para estabelecer uma voz do narrador dentro da história. Essas cartelas ou recordatórios são retângulos lá no início da tirinha, né? Em cima, na parte superior da tirinha. Então quando é utilizado a presença de um narrador na tirinha, porque a tirinha também pode existir, né, dentro da tirinha um narrador. Nem sempre é, porque a própria voz, né, a própria fala dos personagens é que faz a história ser construída. Diagramação versátil dos quadrados de acordo com a necessidade dramática. Então, um quadrado pode ser maior, um quadrado pode ser menor, um quadrado pode ser mais esticado, né, para cima, ou ele pode ser um pouquinho mais pode ser apertadinho, né? Então depende. E as linhas cinéticas, que vão indicar a movimentação dos personagens dentro de cada quadrado. Ou seja, se um personagem está correndo, eu vou ter linhas cinéticas. Vocês vão ver isso comigo já já. Percebam aqui. Então, os recursos gráficos aqui que eu falei para vocês, os balões. Então, eu tenho diversos tipos de balões. Ó. Balão de fala, balão de cochicho, balão de pensamento, de grito, de fala de mais de um personagem, balão de ideia, né, de dúvida, de admiração, né? Quando um personagem não consegue dizer nada, também tem esse balão. Personagem de choro, né? Balão de choro, né? Balão de cantando, de alguém cantando, de um personagem cantando. O balão de alguém zangado, né? De sonho, também pode existir esse tipo de balão, ok? Ah, e as tirinhas evoluíram também. Existem as tirinhas modernas, né? Essas tirinhas modernas, com relação aos balões, que marcam as falas ou os pensamentos dos personagens, nas tirinhas modernas, nós não temos mais o uso de balões. Eu tenho essa tirinha de Maurício de Souza, que os balões de fala foram apagados, né? Nessas tirinhas tradicionais, nas tirinhas modernas, existe essa ausência desses balões mais tradicionais. Existe um rabicho, né? Para indicar quem é que está falando aquela fala. Porém, são rabichos diferentes e o balão sumiu. As onomatopeias que eu disse para vocês, né, são os sons de algumas tirinhas. Percebam aqui, ó, snap, 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 né? Mais uma, snap. Bem, John, achou todas as armadilhas do rato? Ou seja, o som das armadilhas, né, das ratoeiras. Isso, uma onomatopeia, ok? As linhas cinéticas que eu falei para vocês. As linhas cinéticas são aquelas que indicam o movimento dos personagens ou a trajetória dos objetos em plena ação, ou seja, automóveis, né, andando, que dá a ideia de que aquilo está acontecendo. Percebam aqui, ó, que eu tenho o Cascão jogando uma pedrinha, né, na Mônica, e aí tem as linhas cinéticas, que são justamente essas daqui, que mostram que a mão do Cascão subiu e desceu, e a pedrinha, né, caminhando em direção, sendo lançada, né, e caminhando em direção à Mônica. Depois tem a Mônica rodando o coelhinho, ó, para bater no Cascão. Ou é Chico Bento, meu Deus? Agora até eu me confundi. Mas ela tá aqui, ó, rodando o coelhinho e dando movimento aqui, ó, as linhas cinéticas dando esse movimento de que ela rodou e que a pedrinha voltou pro Cascão, ou pro Chico Bento, que agora eu tô em dúvida quem é, e ele correndo. Percebam aqui, certo? Então, meus amores, esse conteúdo é o conteúdo das tirinhas. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Façam as atividades e até a próxima aula. Beijos!